Então vamos começar a aula, né? Aula 4, algoritmos gulosos e argumento de troca. Eu sou Isaac, junto com Vinícius, vamos dar essa aula aí. Vamos começar pelos algoritmos gulosos, né? O que é algoritmo guloso, né? A definição é: o algoritmo é dito guloso se em cada passo ele faz uma escolha que é localmente ótima, na esperança que de encontrar uma solução global que também seja ótima, né? É, ele tem é, ele tem uma característica de nunca reconsiderar essas escolhas para construir uma solução final, né? Não é que nem um backtrack que tipo ele vai por um caminho, se não der certo, ele volta, reconsidera e vai para outro caminho. Não, aqui no algoritmo Veloso não. Tomou uma vez a decisão, já era. É, tá, mas assim, ele toma uma escolha ótima localmente, né? Mas o que seria essa escolha ótima, né? É, vai depender do problema, né? Se quer maximizar ou minimizar o problema, ou também pode ser nenhum dos dois, né? É, sei lá, se eu tenho, por exemplo, um problema de maximização, né? É, Então, se eu quero ter um problema de maximização, um algoritmo guloso, ou seja, a cada passo, eu vou maximizar o meu problema, né? Naquele momento, na esperança de que quando eu finalizar o problema, eu tenha a solução ótima global maximizada. É, a maior dessa. Mas tá, mas. Assim. É, não, aqui tem. Só que assim, né? Como definir se eu. Como é que definir se eu quero maximizar ou minimizar? O que seria a escolha. O que eu considero um ótimo local, né? Bom, isso aí é o maior problema de um algoritmo guloso, né? Que é, que é você determinar o que seria essa solução ótima local. É, e também você tem que, para um algoritmo guloso, você tem que garantir que esse ótimo local também se eu só calcular o ótimo global, eu também vou chegar no ótimo, quer dizer, pode calcular o ótimo local, chegar no ótimo global. Nem sempre, para alguns tipos de problemas, isso vai ser possível, e isso vai ser verdade, mas também vai ter problemas que isso também não vai ser verdade, né? Vamos ver mais na frente como é que alguns desses casos. É, Tá, como é feita a escolha ótima, né? Bom, para fazer a escolha ótima a cada interação, precisamos garantir três coisas: viabilidade, seleção e objetivo. Viabilidade é tipo, se eu tenho uma lista de inteiros, quer dizer, uma lista para eu iterar sobre eles, eu, eu vou ter ali uns candidatos, vou chamar cada item de candidato, né? É, quais, quais desses candidatos naquele momento, eu posso escolher. É, por exemplo, se eu vou pegar o problema, por exemplo, se eu tenho uma caixa, né? E essa caixa tenho que colocar vários itens nela de tamanhos diferentes. Aí vamos dizer que a minha escolha gulosa seja sempre colocar o menor item dentro dessa caixa. É, o que seria a viabilidade nesse processo, nesse passo, né? A viabilidade seria dizer assim: esse item cabe dentro dessa caixa? Se sim, então ele pode ser uma das soluções viáveis para aquele momento. Se não, aí eu posso simplesmente descartar ou deixar descartar naquele momento ou postergar para analisar depois. Seleção. Qual dos candidatos restantes
dentre os viáveis, né, é o mais promissor naquele momento. Tipo, voltando ao exemplo da caixa, como eu disse que minha escolha gulosa é sempre escolher os menores itens, então a, se- a seleção que eu vou fazer é ir lá, pegar o menor item dentre os viáveis e colocar dentro dessa caixa. Também tem um objetivo, né, que é a cada escolha que eu vou fazer um cálculo, né? Por exemplo, nesse caso, no exemplo da caixa, o cálculo é, é ver o quanto de espaço já foi ocupado dentro dessa caixa, né? Então eu vou usar para isso aí vai ser usado no final por dar a resposta dos problemas que eu estou pedindo e também vai ser usado também para viabilidade, pode ser usado como critério de viabilidade, por saber, por causa, novamente, pelo exemplo da caixa, saber eu preciso do objetivo para saber se o quanto de espaço eu ainda tenho consequentemente, fazer minhas próximas escolhas, ou também como critério de parada. Por exemplo, se eu tenho um problema, tipo, se eu já che se eu já se eu sei que já cheguei num certo ponto, então simplesmente eu posso parar por ali mesmo, não preciso prosseguir. Então eu vou precisar do objetivo para saber o que, quando é que eu devo parar ou não. Como eu já falei antes, né, um algoritmo guloso ele nunca reconsidera as suas escolhas, ou seja, uma vez, uma vez que eu tomo minha decisão, ela não volta atrás, né? Como eu falei, não é que nem o backtrack, que foi assunto aí da aula anterior. E uma vez que o candidato é escolhido ou eliminado da solução, ele não vai ser analisado novamente, né? Eu simplesmente não, não analiso, enfim. Bom, esse negócio de sempre fazer a melhor escolha a cada interação pode funcionar em alguns problemas, mas também tem problemas que não funcionam, né? É, então vai ter que assim, até porque às vezes nem sempre ficar tomando sempre a melhor decisão naquele momento quer dizer, significa que vai, no final de tudo, você terá a melhor solução. Um exemplo que eu botei aqui, problema do menor caminho. Vamos dizer que eu tenha um grafo aqui, aqui tem, aqui entre cada vértice aqui é, eu tenho uma distância entre os vértices. Aí a pergunta vocês poderiam me dizer assim, qual seria a abordagem gulosa, assim, tipo, eu saindo daqui e quero vir do A, eu quero vir para o B. Vocês poderiam me dizer o que seria uma abordagem gulosa por escolher um caminho daqui entre A e B? Hã? Isso, isso. Eu vou ser, assim, a abordagem gulosa seria eu sempre, a partir do momento que eu tô em um vértice, eu sempre escolher sei lá, o menor caminho até o próximo vértice. Se eu estou, por exemplo, aqui no vértice A, eu posso, sei lá, é, o menor entre a aresta de menor comprimento poderia ser, sei lá, poderia ser A, aí poderia, aqui poderia ser, sei lá, C, aqui a menor vértice poderia ser, quer dizer, a de menor distância poderia ser aqui, e aqui, bom, e a de menor distância poderia ser aqui. Às vezes funciona, pode funcionar? Pode, né? Mas isso aqui não vai garantir, porque às vezes, é, sei lá, eu chego aqui nesse vértice, é que eu estou considerando que isso aqui é a menor aresta. Isso aqui poderia ser, na verdade, isso aqui poderia ser até a menor aresta em vez dele. Então, tipo, aí eu viria para cá e ficaria fazendo um ciclo e nunca chegaria no B. Então, a solução para o problema
menor caminho de forma gulosa, ela não é viável. Existem outros problemas, outros, outras soluções mais sofisticadas, né? A maioria envolve programação dinâmica, que é o assunto da próxima aula, né? Enfim. Vamos por exemplo da parecer algoritmo de guloso, né? É o problema da seleção de tarefas, né? Vamos supor que nós temos N tarefas T1, T1, T2, TN, e eu tenho X minutos, opa, eu tenho X minutos para realizar todas essas tarefas aqui. A tarefa TI, ele requer aí minutos, então, por exemplo, sei lá, o T1 requer A1 minutos, o T2 A2 minutos, e assim sucessivamente, para ser concluída, né? Aí, aí a pergunta a pergunta, qual é a quantidade máxima de tarefas que podem ser realizadas, quais dessas tarefas, eu quero realizar a quantidade máxima de dessas tarefas T aqui dentro desse prazo X. Alguém poderia ter alguma ideia aí de... Ah, sim, você tá falando os que têm os menores aí, certo? Sim, é uma ótima solução. Essa seria a abordagem gulosa, né? Então, por exemplo, se eu tenho, nosso exemplo aqui, eu tenho 15 minutos para fazer, eu tenho 6 tarefas e essas são a duração dessas tarefas. Então, para ficar mais fácil de encontrar quais são as menores, então eu vou ordenar, né? Vou ordenar esse vetor A, eu tenho 3, 3, 4, 4, 7 e 8. Pegar as menores tarefas, então eu vou ter a primeira tarefa que eu vou escolher vai ser essa daqui. Então eu tenho x igual a 15. Então agora o meu tempo vai ser 15 menos 3 igual a 12. Aí eu escolho essa, que é a minha abordagem gulosa, né? Sempre escolher os que têm o menor tempo. Então vou ter x igual a 12 menos 3 igual a 9. Aí, então, próxima, o 4. Posso escolher o 4? Posso, porque eu ainda tenho mais 9 minutos, então posso escolher o 4. Então, opa, 9 menos 4, 5. Se eu escolhi. Agora eu vou escolher essa daqui. Posso escolher? Posso. Que entra aqui naquele negócio da viabilidade da minha solução. Eu ainda tenho tempo para fazer essa 4? Tenho. Então, posso. Porque eu ainda tenho mais 5 minutos, né? Então, x 5 menos 4, 1. Eu posso escolher essa daqui? Não, porque eu só tenho mais 1 minuto, então eu não tenho mais tempo para fazer é, a tarefa de 7 minutos. Então, eu paro por aqui. Então, essa foi a abordagem gulosa de sempre escolher os menores itens nesse caso, sempre escolher as tarefas com o menor tempo de duração. Essa abordagem, para esse caso é ótima, né? Mas assim, para você saber assim, pode ser assim, quando é que eu vou usar quando eu devo usar um guloso, quando eu não devo. Bom, isso aí é algo que depende bastante de experiência do programador, não tem jeito, né? Mas assim, você pode tentar o guloso, você pode tentar, depois de tentar o guloso, você pode tentar, sei lá, provar que a sua solução, tentar ver se a sua solução está certa, ou seja, provando formalmente ou tentando encontrar um contra-exemplo para sua informação. Mas assim, com o treino, você consegue saber assim o que é quando usar o guloso, quando é que o guloso está certo. Isso aí é mais uma questão de experiência, né? E agora a gente vai apresentar, né, o argumento de troca. Hã? Não, sou canhoto. Tá de boa? Sou canhoto. De boa.
Definição do argumento de troca, né? O argumento de troca é uma técnica gulosa, né? Que é aplicada especificamente na parte de ordenação, né? Basicamente, o argumento de troca, que a gente vai ver aqui em programação competitiva, a gente vai utilizar para resolver problema apenas olhando para pares de elementos. Então, se você tem, no caso, por exemplo, o problema do Isaac, né, a gente tem tarefas, a gente vai resolver esse problema apenas olhando para um par de tarefas. E aí a gente tenta minimizar ou maximizar o seu problema a respeito dessa observação. Aí a aplicabilidade de problemas, né? O argumento de troca é aplicado em problemas que permitem reordenação de elementos. Além disso, a inserção de determinado elemento em uma posição, né, específica depende de alguns fatores, né? Por exemplo, se eu colocar um cara I antes de um cara J, às vezes o custo aplicado pode ser um custo que dependa de I de J. Ou então um custo que depende de próprio AI e a J. Ou então de outra lista. Se eu colocar AI, esse AI vai depender de um fator BI, que é de outra lista. Entre vários outros fatores. E, normalmente, a solução final envolve o conceito de minimização ou maximização, né? Aí a abordagem do argumento de troca. 99% dos problemas, basicamente, é o seguinte. Você tem uma lista de elementos, e aí o que é que você vai fazer? Você vai considerar que na solução ótima, ela vai ser uma composição de várias soluções supostamente ótimas, de modo que em cada solução que você vai ver, você vai colocar um elemento A, depois um elemento B, e aí você vai verificar se o elemento B e depois o elemento A levam a uma solução melhor. Seria como se fosse uma coisa desse tipo. Você tem A que leva a B. Se a gente for considerar a minimização, seria menor que B levando a A. A ideia basicamente é nessa linha. E aí essa observação vai ser gulosa, né? Porque você só vai comparar um par de elementos, né? Um par B e BA. E aí a gente vai tentar replicar o problema inteiro. Ainda o apagador aí, por favor. E aí o que acontece? Se fazer a operação com A antes de B, então, e aí a gente fazer essa comparação com B e depois A, o que é que vai acontecer? Se fazer A e depois B tiver um custo menor que B e depois A, então a gente considera que na minha solução ótima A vai aparecer antes de B. E vice-versa. Então, com essa solução parcial, a gente considera que A vem antes de B, beleza, a gente já sabe, já tem essa informação, e aí a gente vai vir para os outros elementos. E aí tem o caso dos equivalentes, né? Se A e B tiverem custos equivalentes, na maioria dos casos, 99% dos casos, então tanto faz que A apareça antes de B ou vice-versa. A gente pode considerar na ordenação qualquer um desses dois casos. E a melhor solução, né, vai ser, obviamente, no final das contas, né, se a gente for fazer comparação lá, gulosamente, a gente usa o argumento de transitividade, né, e aí o que é que a gente pode dizer? Que a melhor solução é uma ordenação dessas posições através do custo entre cada par. Porque a gente vai ter uma relação de ordem total. E aí todos os elementos são comparáveis, então a gente pode usar o argumento do sort, né? Que aí a gente consegue comparar qualquer par de elementos e aí a gente obtém uma ordenação ótima para isso. E aí tem o caso do 1%, né? 1%, tipo, é muito difícil você ver em programação competitiva, só que pode ser que você consiga ver em problemas reais. Basicamente é o seguinte, quando você tem elementos não comparáveis, você tem duas classes de equivalência lá, uma classe A e uma classe B, e aí você tem que no seu argumento de troca, você tem que tanto aplicar A e depois B é igual B depois A, porém, no final das contas, quando você for olhar lá na sua lista, você vai ver que tanto A ou B, ele não é comparável com nenhum elemento da sua lista. Então vai acontecer que A ou B pode aparecer em qualquer posição da lista. Só que, o que, é que acontece? Quando a gente tem um caso desse tipo aqui, por exemplo, aí tem A, depois B, e aí a gente tem um C aqui que está solto, o que acontece? Como C não é comparável nem com A nem com B, a gente podia simplesmente colocar esse cara aqui no meio e dizer que estava ok. A gente tem uma solução A, C, B. Porém, C também pode aparecer no final da lista, né? C também pode aparecer aqui. A gente pode ter uma solução A, B, C. Ou podia aparecer antes, né? Que pode ser uma solução C, A, B. Só que qual é o problema?
a gente tem que comparar C com qualquer elemento dá mesmo custo, né? Só que o problema é que se a gente colocar C no meio, a gente não tem essa garantia. Porque C não é comparável nem com A nem com B. Então A e B pode ter um custo, só que se a gente for somar AC com BC, pode dar um custo entre, por exemplo, AB e BC. Porque a gente não tem como comparar esses caras. E aí qual é a solução? Basicamente a solução vai ser, a gente transforma essa lista em vários componentes, e aí a gente vai ter no final a nossa lista vai ser como se fosse um gráfico. E aí o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que tentar encontrar outro comparador, que não vai ser o comparador do seu problema inicial, vai ser outro comparador, de modo que você consiga verificar se tem uma relação de ordem entre esse cara C que estava solto, inicialmente solto, e os elementos que estão na lista. E aí, qual é a solução? A solução é tipo, se a gente tem, por exemplo, A, depois B, e a gente tinha um C solto, e aí supondo que a gente encontrou outro comparador, que a gente tem A depois C, e a gente tem o B solto. Só que aí o que acontece? No comparador inicial, a gente tinha que A levava B, né? Então a gente pode simplesmente dizer o argumento guloso que é basicamente o seguinte: se A vinha antes de B e aí C faz parte de um componente, então a gente pode ligar esse componente para esse cara. E aí a gente tem a solução A liga C e liga B. E aí seria a minha solução ótima. E aí, continuando, né? Uma análise mais técnica. A gente pode utilizar uma função de avaliação, uma FA, que é basicamente o seguinte: f de AB indica um fator que indica o quão bom é fazer A antes de B. E aí a gente tem algumas propriedades, né? Pra gente fazer essa análise melhor, né? Então, f de AB é maior que f de BA se A for menor que B. A gente está considerando o argumento de minimização. Então, o que acontece? Se A é menor que B e a gente quer minimizar a solução, então a gente coloca A antes de B vai ser melhor avaliado que colocar B antes de A. Outro argumento também é a gente analisar A e depois B e analisar B e depois C. Só que o que acontece? A gente tem um caso A, B, C. A gente vai analisar esse cara. A e B, se na ordenação a gente tem que A menor que B e menor que C. Se a gente for analisar A, B estão numa, como é que eu posso dizer, posições melhores do que você considera o caso BC. Então a gente pode dizer que a B é mais avaliada do que BC. Aí a gente tem F de AB maior que F de AC, né? Comparado A com B e A com C. Aí isso só funciona se tiver realmente argumento de transitividade, né? Só funciona em ordem total. E aí isso é válido apenas se B for menor que C. Que no caso B leva a C. F de AC é maior que F de BC, né? A gente está fazendo olhando inversamente. E aí a gente compara que se A for menor que B, a gente tem que já garante que F de AC é maior ou igual a F de BC. Só que se for, no caso, B for menor que C, então esse igual sai, né? A gente tem já uma relação já garantida que é maior. E aí a gente tem o argumento de composição. Esse argumento de composição vai fazer parte da solução, né? Dos problemas de argumento de troca, problemas gulosos, né? Que é basicamente o seguinte: se a gente for considerar barra AB, F de AB, né? Que é como se fosse AB, a gente está avaliando AB, e aí depois avalia C, ele está dizendo que é maior que a gente avaliar BA e depois C. Por quê? Basicamente, o argumento interior são comparáveis, né? Então, só que pela primeira propriedade, a gente tem que F de AB é maior que F de BA. Então, a gente já sabe que esse cara aqui vai ser maior que esse cara. E aí, agora a gente vai comparar com C, né? Aí a gente usa a segunda propriedade, a segunda e terceira propriedade, e aí a gente sabe, tá, se AB é maior que BA, e aí a gente vai comparar com C, né? O C é igual em ambos os argumentos, então a gente pode dizer que F de AB e C, tomada C, é maior do que F de BA e C. Isso só acontece se A, se tiver ordem, né? A menor que B menor que C. E aí, a gente tem o caso de igualdade, né? O caso de igualdade é basicamente, tá, ambas possuem a mesma avaliação. Se A é congruente a B, A faz parte da mesma classe de equivalência de B, ou se A não é comparável com B. E aí entra o problema. E aí,
chegando na solução, né, do argumento de troca, né, a gente vai ter, tipo, basicamente várias operações, né? A gente começa fazendo a operação com o primeiro e o segundo cara, aí depois vai incorporar o terceiro, vai incorporando até chegar no argumento N, né? E aí, tipo, basicamente pelo argumento de composição, a gente pode dizer que basicamente é o seguinte: a gente primeiro tenta maximizar o que está dentro, e aí a gente vai tentando maximizar recursivamente. Isso vai acabar chegando no final de contas, vai ser o quê? Vai ser um argumento guloso, né? Porque maximizando o que está dentro, a gente só precisa olhar se um é menor que o outro. E aí, no final das contas, a solução ótima vai ser uma ordenação dos elementos. E aí o problema, né? Basicamente, a gente tem um problema que é o seguinte: o professor Rubisley recebeu um quebra-cabeça com N peças, sendo que cada uma possui um valor AI. Só que esse quebra-cabeça é um pouco curioso. Cada peça pode se encaixar uma na outra, na direção horizontal, ou seja, o quebra-cabeça é basicamente uma lista encadeada. Diante disso, ele propôs aos alunos do grupo Pro um desafio de minimização. Para uma ordem específica de peças, o score da mesma é dada por essa soma aí, que é basicamente a subtração dos valores absolutos, né, de cada par adjacente, de 1 até n-1. E aí, né, sabendo disso, né, Vinícius, ninguém sabe se é TH ou SJ, quer obter o menor score possível para tirar 10 no desafio de Rubens. E aí você consegue ajudar? Vocês conseguem ajudar? Aí a gente tem N um pouquinho grande, né? N vai até 10 a quinta. E o módulo de AI é entre 0 e 10 a nona. Ou seja, AI vai entre menos 10 a nona até 10 a nona. E aí a gente tem um exemplo de entrada, né? Aí, tá, isso aqui era para ser um 8, né? Deu um problemas técnicos aí. Mas. E essa aí é menos 11. Basicamente, se você for pensar assim no problema, alguém tem uma ideia de como chegar na solução? Oi? Vai ser mais ou menos isso. Vai ser a solução esperada vai ser mais ou menos isso. Ok, ok. Vamos com calma. Sim, sim, realmente é uma soma telescópica. Vai ser, no final das contas, né, existe uma solução linear para esse problema, né? Só que, por enquanto, a gente vai analisar a primeira solução ingênua, né? A solução ingênua é basicamente verificar cada permutação de elementos da array, né? Vai ser um backtrack, né? Então, ele vai testar cada ordem de peças, vai ver lá qual é a melhor, e aí você chega na complexidade de n fatorial. Beleza. Aí a gente tem uma solução mais refinada, né? Provavelmente vocês vão ver na próxima aula, que é programação dinâmica sobre subconjunto. Basicamente, a gente admite um subproblema para um conjunto menor, e aí a gente tenta adicionar cada elemento nesse conjunto, um elemento a mais nesse conjunto. E aí a gente resolve o subproblema para esse elemento e a gente vai resolver até chegar na lista completa. E aí vai ser uma máscara, né? A gente admite cada subconjunto com uma máscara, beleza. A complexidade dela vai ser n 2 a n, ok? E aí a solução esperada, né? Tem muita interrogação, né? Aí a solução pode ser encontrada globosamente, né, admitindo o seguinte argumento de troca. Que provavelmente vai ser o que você falou, né? Que você vai realmente comparar os modos, né? Se a gente for considerar das peças um par e J, então se a gente for encaixar I depois J e depois N depois I, então o score vai ser dado por AI menos AJ e AJ menos AI, respectivamente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar, né? Como a gente quer minimizar o resultado, então a gente quer saber as condições em que utilizar I antes de J vai resultar em um resultado menor do que aplicar J depois I. Então, a gente vai ter esse comparador lá, né? Que você falou, né? A gente vai comparar I menos AJ, menos AJ menos AI, e aí a gente chega nesse argumento, né? Que um módulo vai ser melhor que o outro. E aí, você aplicando esse cara aqui dentro do seu comparador da sua ordenação, né? A gente sabe que cada classe de equivalência vai ser o módulo de AI. Então, a gente tem uma ordem total. E aí, funciona. Aí, tá. Aí, a gente tem uma classe de equivalência, né? Que vai ser... Toda a classe de equivalência B vai ser cada elemento X tal que o valor absoluto seja equivalente. E aí vai ser uma relação de ordem total. E aí a gente pode ordenar A pela diferença de valores absolutos, né? E aí a complexidade fica n log, né? Obviamente essa não é a solução esperada, né? Mas analisando aqui os subconjuntos, né? Se a gente for ver cada caso de equivalente, vai ficar tipo esse negócio bonitinho aí, né? Como a gente está comparando o menor, né? Então a gente começa por cara que tem o menor valor absoluto, vai ser o menos 1. Aí depois o cara que tem um valor 4.
Depois tem o módulo 5. Observe que o módulo 5 a gente tem mais de um cara na mesma lista, né? Só que, tipo, todos esses elementos possuem a mesma casa de equivalência, né? Já que o módulo é igual. Então, a gente pode colocar em qualquer ordem na nossa solução e funciona de maneira ok. Aí depois a gente coloca o que tem módulo igual a 7 e depois finalmente módulo igual a 12. Mesma coisa, a gente pode colocar menos 12 e 12 ou vice-versa. E aí uma solução válida podia ser isso, né? E aí o score, se a gente for fazer essa soma, vai dar realmente menos 11. Uma solução esperada, né? Foi o que ele falou, né? Vai ser uma soma telescópica, ou seja, no final das contas, a gente só vai precisar olhar para 1 a 1 e a n, né? Então a gente pega o elemento com o menor valor absoluto na lista, a gente itera, vê o que tem menor valor absoluto, e aí a gente vai subtrair o cara que tem o maior valor absoluto, que é a complexidade ODN. Aí sabendo disso, né, que eu tinha muito malandragem, né, dos alunos, né, para resolver em ODN, então o Rubens resolveu tomar uma medida drástica. Para cada caso de AI menor que AI mais 1, então um aluno recebeu uma punição de 10 a 16 no score. Então, o que era isso vai virar isso aqui. Agora alguém tem alguma ideia como resolve? É o mesmo problema, só que a única diferença é que agora a gente tem um score de 10 a 16, se houver uma diferença de valor absoluto negativo. Alguém tem alguma ideia? Nada? Ok, vamos fazer aqui. A gente vai fazer o mesmo caso, né? A gente vai pegar. A gente vai comparar I e J, né? Então, esse cara aqui vai ter valor absoluto de AI e o J vai ter módulo de AJ. A gente vai ter que literalmente fazer o que é necessário no F de I, né? Então, o que é que a gente vai ver? Tá, se AI maior ou igual nossa AJ, o que é que a gente vai ter? Aí a gente vai ter o primeiro caso, né? A gente tem AI menos AJ. Se não, a gente vai ter módulo de AI menos módulo de AJ mais 10 a 16. E aí a gente vai comparar com o inverso, né? Então, no final das contas, se você for comparar, né? Se a gente for comparar I depois J, então a gente pode assumir diretamente. Se módulo de AI for maior que módulo de AJ, então fazer I depois J vai ter esse custo. Só que se caso contrário, a gente fazer J e depois I, a gente vai ter esse custo daqui. Só que invertido, né? Trocado o I pelo J. Então a gente vai ter absoluto de AI menos absoluto de AJ menor. Aí a gente vai fazer a inversão, né? Módulo de AJ menos módulo de AI mais 10 a 16. E aí a gente vai chegar no problema parecido, né? A gente vai ter. A gente vai chegar em módulo de AI menor módulo de AJ. Deixa eu ver. Deixa aqui, corta, né? Invertir. Aí menos AJ. É isso mesmo. Ah, tá certo. Mais 10 a 16. A gente chega no primeiro, na primeira ideia, né? No primeiro caso, a gente vai ter esse cara aqui. E aí, J depois I, a gente vai ter. Vai fazer a mesma coisa. Ops, faltou outro caso, né? Esse é o caso de AI maior que a J. Quando AI é maior que a J, a gente tem esse caso aqui. E aí a gente vai fazer o mesmo caso pro inverso, né? Aí a gente faz. Só vai mudar que o 10 a 16 vai vir pra cá, né? Então vai ficar AI mais 10 a 16 menor módulo de AJ. E esse aqui é o caso AI
menor que módulo de AJ. Aí a gente vai fazer a mesma coisa replicando, né? Tá meio grande, né? Dá pra ter colocado a solução direta. Deixa eu ver se tem a solução direta. Acho que não tem. Não tinha colocado. Tá. Olha esse aqui, né? Se a gente for fazer J depois I, a gente consegue sentido. O primeiro caso que é maior ou igual. Então a gente vai ter AJ 16. E o inverso, né? Vai ser AJ mais 10 a 16 menor que módulo de AJ. Se você for colocar o comparador inteiro, funciona. Só que se a gente for refinar a solução, a gente pode utilizar o fato que é o seguinte. 10 a 16 é um valor muito maior do que os limites do nosso problema, né? Pô, é uma punição que é tipo, pô, se ele não quer negativo, então basicamente é o seguinte, a gente tem que fazer uma solução que não tem negativo. Então, o que que acontece? O primeiro caso, que a gente tem AJ mais 10 a 16, pô, 10 a 16 é um valor gigante, né? Então, a gente está fazendo um número comparando com 10 a 16. Pô, se esse 10 a 16 é gigante, então isso aqui vai ser sempre true. E aí o embaixo vai ser o oposto, né? A gente tem 10 a 16 do outro lado, então isso aqui vai ser um false. Aqui mesma coisa, aqui vai ser um true, aqui a mesma coisa vai ser um false. Sim. Na ordem do tamanho dos elementos, hum, se não for não tão grande, deixa eu pensar aqui. Não, o problema deixa de ser guloso. Porque aí você vai ter que analisar o quão ótimo é, tipo assim, você vai meio que, basicamente, você vai ter que sacrificar, né, uma inversão de elementos para poder adicionar uma punição, né? Então a gente não consegue fazer a ordenação diretamente nesse caso. Nesse caso, eu acho que vai ser programação dinâmica sobre subconjuntos. Vai ficar não polinomial. Vai ter que ser não polinomial. Isso, né? É porque basicamente você vai ter uma, como é que eu posso dizer, né? Você vai ter uma aresta com peso, só que os pesos de certa forma são diferentes, né? Então, basicamente, a gente tem um custo para ir e um custo para voltar. Basicamente, se o seu grafo for completo, né? Se você for analisar o seu grafo completo, ele vai virar literalmente problema do caixa viajante. Porque você vai ter que criar uma rota de modo que passe por todos os caras e que tenha menor custo. Então você vai ter uma solução que é. Ele vai ficar nem n 2an, vai ficar n ao quadrado 2an, porque vai ser a mesma solução do caixa viajante. Então você vai ter que aplicar para subconjuntos. Mas realmente é não polinomial, se o valor fosse um pouquinho menor. Aí adotando esse cara, que se fosse muito grande, aí realmente existe solução gulosa. Aí o exemplo da saída, né? Se você for perceber o primeiro exemplo deu menos 11, esse exemplo deu 11. E aí se você chegar aqui no comparador, né, realmente vai ser a solução esperada vai ser isso. Era menor que, e agora vira maior. Aí você vai ordenar decrescente. E aí, ao contrário de série telescópica, né, que a gente não consegue aplicar diretamente, né? Então, o argumento de troca acaba sendo mais versátil para modelar esse tipo de problema. Eu acho que é isso, né? Teria um exemplo de problema para mostrar, né? Mostrando mais ou menos como é que resolve com o argumento de troca, né? Fizer um exemplo. Basicamente, a gente tem N dragões. E aí, para matar o Yesmo dele, a gente vai precisar. A gente precisa de um soldado de pelo menos aí soldados. Só que, né, depois de matar esse dragão, BI vão ser mortos. E aí a gente quer saber o menor número de soldados que a gente precisa recrutar para poder matar todos os dragões. Só que o rei não se importa com a ordem das batalhas, né? A única coisa que ele quer é que nenhum dos dragões fiquem vivos, né? Então a gente tem que matar todos os dragões.
Acho que a primeira intuição, né, da galera ver aqui, pô, ele quer um mínimo de dragões, às vezes a pessoa pensa, pô, é busca binária porque a gente precisa de um valor mínimo para matar todos os dragões. Podia ser alguma coisa nessa linha, né? Só que, como tem o fato da ordenação, acaba sendo um pouquinho mais difícil você pensar assim. Então, qual é a ideia? Voltando pro problema, vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui do lado. Deixa eu pegar piloto preto. Qual seria a ideia, né? Como a gente quer minimizar o número de soldados, e a gente pode ordenar de qualquer maneira, vamos pensar assim, vamos pensar gulosamente o seguinte, tá? Vamos tentar minimizar um número de soldados para algum subconjunto, tentar incorporar eles e dizer que essa cara é a solução ótima. Como é que a gente faria isso, né? Vamos pensar ao seguinte: se a gente quiser matar o dragão I e depois o dragão J, o que é que acontece? Pô, para matar o dragão I primeiro, a gente vai ter que primeiro recrutar AI soldados. Bota aqui I, depois J. A gente vai ter AI soldados. E aí, o que é que acontece? A gente recrutou AI soldados, né? Agora, para matar o segundo dragão, o que é que acontece? A gente precisa recrutar a diferença, né? A diferença que vai ser o quê? Vai ser bota aqui, a 2 menos o número de soldados que ficou depois da primeira batalha, né? Que vai ser a J. Né? Que vai ser AI menos BI. Só que é o seguinte, né? Se o número de soldados que eu precisar for menor que o número de soldados que estão vivos ainda, depois da primeira batalha, a gente não precisa recrutar ninguém. A gente não tem como recrutar uma quantidade negativa de soldados, né? Não é necessário isso. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? É o máximo entre zero e aí o argumento que eu colocar, né? Que é o AJ menos a diferença de AI menos BI. E aí a gente vai comparar com J depois I, né? Então isso aqui vai ser menor. A gente coloca embaixo, né? Vai ser AJ mais max entre zero AJ menos AI, né? E a gente tem AJ menos BJ. Comparador meio feio, né? Mas, tipo, se você pegar esse comparador bonitinho aqui e colocar dentro do seu sort, já funciona direto. Sem precisar de refinar a solução, né? Se você quiser refinar a solução, o que é que você faz? Você elenca os casos, né? A gente tem o máximo entre zero e alguma coisa. A gente considera o caso em que esse cara é zero, considera que o caso em que esse máximo vai virar isso aqui, né? Isso aqui vai ser válido quando a J vai ser zero, quando a J for menor do que a soma, a diferença desses dois caras, e vai ser maior, né, quando for no caso oposto. Diretamente a gente colocando esse negócio bonitinho, esse negócio não tão bonito, né, no nosso comparador, a gente teria uma coisa desse tipo aqui. Aí o nosso problema, né, nosso problema é a gente tem um inteiro n, e aí a gente tem a gente vai ter dois parâmetros, né, para cada cara, então eu vou assumir como vector de PR, né. Chamei de vals, tamanho n, int 0, vals e first, vals e second. Tá, aí a gente já tem já nosso input aqui feito. E aí a gente tem aquele argumento, né, que a gente fez, que é basicamente o seguinte. A gente pode simplesmente dar sort vals begin, vals end. Vou colocar a preferência. Int i, int j.
Pô, PR, né? PR. E aí a gente insere nosso comparador, né? Vamos pegar nosso aí BI. Vai ser igual a I. Eita. Alto. AJ, BJ. Eita. Isso é igual a J. E aí a gente vai fazer essa comparação, né? A gente vai colocar return aí mais max 0 vai ser AJ menos aí menos BI menor vai ser o oposto, né? Vai ser o simétrico. Eita. AJ máximo entre 0 aí menos diferença entre AJ e BJ. Deixa eu baixar um pouquinho. Aí nossa ordenação ficaria isso. E aí, se a gente for simular as operações, então a gente vai ter um. Vou botar um long antes. Vai de 0. E um curve também igual a 0, que indica a quantidade de soldados que a gente vai precisar. E a gente itera nessa lista, né? Vou botar aqui alt AB em vals. E aí a gente vai simular a operação, né, agora, né, com a nossa ordenação. Então a gente vai ter. A gente vai ter um long need, né? Que vai ser quantos eu preciso para recrutar para ter pelo menos a, o número que a gente precisa de soldados, né? Então vai ser max. A gente vai considerar 0 long. O número de caras que a gente precisa menos o número de soldados que a gente tem. Eita. E aí, tá. Se a gente precisa desse número de soldados, a gente soma a nossa resposta com esse need. E aí a gente atualiza o nosso current, né? Com o que a gente precisa. E aí a gente tira o número de soldados mortos, né? E aí a gente tenta a nossa resposta. Deixa eu pegar aqui no custom test aqui. Acho que tinha meu reader aqui, mas... tinha meu reader, nem gastei muito tempo. Deixa eu colocar aqui no Time for Dragons. Pega o primeiro exemplo. Coloca aqui. Primeiro exemplo deu 8, ok. E o segundo exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. Deu 10, ok. Vamos testar então. Tá aqui já, né? Vamos dar submit. Essa é a resposta. Tá, por algum motivo ele não aparece nos estados aqui, não sei porquê. Vamos ver isso aqui no Submissions. Teste 32, 40. 43. Meia dois. O que tudo indica tá ok, né? Já no problema, passou. Alguém entendeu a linha de raciocínio? Todo mundo... Oi? É 0 LL. A gente pega o 0 é inteiro. Ele é int 32. A gente coloca o LL porque ele converte para int em 64 bits. O Max precisa de dois argumentos do mesmo tipo. Isso. Isso. A gente pode utilizar esse.
aqui, ó, no exemplo aqui que a gente fez no custom, aqui, ó, você coloca 0LL, né? Porque a gente vai fazer a comparação em long-long, que a gente tem um long-long aqui, outro long-long aqui, para não dar erro de conflito. Se você quiser manter esse zero inteiro, e aí você tiver um argumento do tipo long-long, você pode fazer isso aqui, ó, max, aí a gente coloca template, e aí a gente coloca long-long. Ele faz o cache automaticamente para os elementos em long-long. E aí você não precisa se preocupar com esse contexto. E o problema é nessa linha, né? A gente compara os elementos. Vai comparar os elementos. Só que é o seguinte, se a gente for abrir essa fórmula do max, a gente vai cair em. A gente vai ter duas inequações aqui, né? Que é um por max C0. Um por max C0 e outro por max C esse elemento. Multiplicado por duas, né? Que vai ser o max desse cara C0 e o max desse cara ser esse elemento aqui. Se você for fazer lá, né? Manipulação de inequação e tal, você vai cair em quatro inequações em que todas as inequações vai ser o seguinte. Basicamente, a única coisa que a gente vai precisar comparar é se a diferença entre o número de soldados que a gente precisa e o número de soldados que morre vai ser maior do que o número de soldados que a gente precisa subtraído dos soldados que ele morre do J. Eu tenho uma solução aqui. Deixa eu mostrar aqui. Acho que tem aqui embaixo. Aqui. Não. Não, que é o caso dos max, né? Não sei se eu tenho aqui embaixo. Aqui. Pronto. Se a gente for manipulando a equação, a gente vai chegar na mesma coisa, né? A gente vai chegar na. A gente vai chegar aqui, vai ser AI menos BI maior que AJ menos BJ. E aí a resposta vai chegar na mesma conclusão. E aí a gente entende mais ou menos o fundamento, né, de argumentos glosos, né? Só que a gente utiliza como se fosse uma bala de prata, né? A gente utiliza diretamente o. É só comparar os pares, não precisa nem se preocupar em refinar a equação, porque normalmente o objetivo de programação competitiva vai ser resolver a questão, né? Ninguém quer saber se o seu, como é que pode dizer, seu código é limpo. Então, fazendo esse negócio aí bonitinho, jogando comparador já resolve o seu problema. Então, tipo, a ideia da aula é isso, né? Se eu não me engano, os dois problemas já estão no JUD, né? O problema de guloso e o problema de argumento de troca. Então, se quiser dar uma analisada, sossegado. E é isso, né?